A paz do Senhor, meus irmãos. Este é o canal da Assembleia de Deus da cidade de Santa Cecília, na Paraíba. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui da Assembleia de Deus, no nosso município. Estamos aqui com mais uma lição desse quarto trimestre, no qual estamos estudando, glória a Jesus, sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Glória a Deus, nessa semana vamos estudar a lição número 6 dessa lição, nessa revista, a qual vamos estudando um assunto, um tema tão bom, tão edificante, glória a Deus. E nessa lição número 6 vamos estudar a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? A pergunta. Então, no textuário dessa lição, diz, lembra-te agora, qual o inocente que jamais pereceu? Onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal seguem isso mesmo. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. A verdade prática diz, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe dessa lição, ela está em Jó, no capítulo 4, os versículos do 1 ao 8, e também Jó, capítulo 15, versículo do 1 ao 4, e o capítulo 22, versículo do 1 ao 5. Glória a Jesus. Vamos fazer essa leitura. Glória a Deus. Junto, você que está na sua casa também pode nos acompanhar. Versículo 1 do capítulo 4 diz, então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e o forçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura, não era o temor, o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? Onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Agora no Jó capítulo 15, versículo do 1 ao 4, diz, então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Então respondeu Elifaz, já no capítulo 22, então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Aqui na leitura bíblica em classe que fizemos, acabamos de fazer. E também temos aqui os objetivos, o objetivo geral dessa lição, que é destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. E temos aqui objetivos específicos também, que são 3. O primeiro é apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça atributiva. E o segundo, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado
a quebra da tradição religiosa, né? E o terceiro é identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura, né? Então, vamos começar aqui com a introdução dessa lição e vamos aqui buscar falar sobre esse assunto, levar aqui a uma reflexão, né? Vamos fazer isso de forma resumida, de forma que possamos fazer no menor tempo possível, mas que tenhamos um bom aproveitamento. Glória a Jesus. Então, a introdução diz: nessa lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. A gente vê aqui, nesse caso aqui, que os amigos de Jó eles foram com o objetivo de ajudar a Jó, de contribuir com ele naquele momento que ele estava passando, né? Mas a gente vê que de início eles começaram e ficaram só ouvindo, né? Como Jó também ficou calado por um tempo, mas aí quando depois a gente vai ver que eles começaram também, de certa forma, a fazer indagações, a fazer suposições, né? E, de certa forma, vamos dizer, acusando Jó, né, de ter pecado. E a gente vai entrar mais nesse assunto, glória a Deus, e já podemos entender melhor. Então, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Esse é o primeiro tópico dessa lição. Primeiro tópico ele tem 3 subtópicos, e o primeiro subtópico é a lei da semeadura e da colheita, né? Então, depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz dirige a Jó uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva, né? Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Então, assim, ele diz aqui, como diz aqui, a lei da semeadura, e como a gente vê aqui, nós podemos ver e sabemos que ela existe, né, que ele não está, né, o ponto de vista dele não está em todo errado, né? Nós vemos que no caso de Jó especificamente estava, né, porque ele não conhecia, Jó também não sabia o motivo pelo qual ele estava passando por aquilo, e nem Elifaz também sabia, né? Mas assim, olhando por esse ponto aí da semeadura, da lei da semeadura, sabemos que está, por esse sentido, por esse lado aí, está certo, né? Tem uma certa razão de falar, até porque assim nós sabemos que existe, a própria Bíblia, ela fala sobre isso, né? Ela fala que da lei da colheita, da semeadura, né? Que o que o homem planta, ele colhe, né? Podemos dizer exemplo disso em Gálatas, né? Gálatas capítulo 6, versículo 7, né? Onde a Bíblia diz que tudo que o homem semear, né, também você fará, né? Mas assim, nós vemos que nem todo ponto, nem toda vez que a pessoa está passando por necessidade ou por dificuldade, é devido a alguma prática que a pessoa fez, algum pecado, né? Pode-se passar por momentos difíceis por diversas causas, né? Como foi o caso de Jó, que nós vemos que Jó não tinha culpa, Jó não era culpado pelo que estava acontecendo ali. Nós vamos dizer que foi uma ação maligna. Nesse caso não é um caso específico, nem é um caso isolado, e nós sabemos que tem muitos e muitos, né, outros casos, e nos dias de hoje também acontece muito isso, né, de várias coisas que acontecem na vida das pessoas,
e que tem diversas justificativas, né? Muitas vezes a pessoa passa por um momento por causa dos outros, né? Então, assim, a própria família, né? Alguém fez algo que refletiu na pessoa, né? E a pessoa acabou pagando sem, né? Então, assim, não é dizer que não está certo o que ele falou em tudo, mas também que, né, que não está errado também em tudo, né, como diz, porque existe a lei da semeadura, porque as pessoas colhem o que plantam. Se a pessoa faz o que é mal, a tendência é colher o mal. Se ela faz o que é bem, a tendência é colher o bem. Não quer dizer que a pessoa também não vai passar por momentos ruins, difíceis, né? Então, o segundo ponto aqui, o homem colhe o que plantou. Nessa primeira parte do seu discurso, compreende o capítulo 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade, semeiam o mal, né, cegam isso mesmo. Isso aqui, sabemos que está certo isso aí. Quem planta o mal, vai semear o mal. Não tem para onde. Então, para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações, né? Então, a Bíblia mostra esse princípio, né? Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom, né, justo, né? E por isso recompensa os bons e pune os maus. Salmos, que é a referência a Salmos 1 e 6, né? E nós podemos ver isso aí e confirmar, né, que de verdade a Bíblia fala sobre isso, né? Podemos até ver aqui como referência, glória a Deus, nos Salmos, no capítulo, nos Salmos 1, mas assim, não podemos dizer que tudo que vai acontecer, né, com a pessoa é consequência de algo que você fez de mal, né, porque era a teologia dele, era o que ele falava. E a Bíblia nos mostra também que nós estamos sujeitos a tudo. O justo também está sujeito a passar por dificuldades, passar por provações. Então, aqui, como vemos aqui, né, nos Salmos, como diz o versículo 6, né, o 1 e o 6, diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, nós sabemos que vai ter pagamento para isso, né? Vai ter recompensa para isso, né? Aí, continuando aqui, diz: por exemplo, o salmista confirma, já foi lido aqui, né, que o salmista confirma que Deus é bom e justo, por isso recompensa os bons e pune os maus. No Novo Testamento também atesta esse princípio, né? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, né? Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Isso aí nós sabemos que Deus, pelo que Ele é, né, Ele condena o mal, né, e que Ele se agrada dos justos. Mas se nós formos pensar pelo lado do que se a pessoa que está passando por alguma dificuldade é porque está em pecado, se a pessoa passa por algo mal, se é acometido de alguma doença, alguma coisa, é porque está em pecado. Então, por que morreria a pessoa que, né, seria uma justificativa, vamos dizer, para dizer que todo mundo morre, né? Todo mundo vai passar dessa para outra. Não tem como. Então, assim, e isso aí é maus e é bons, né? A pessoa mal e a pessoa boa, justo e injusto, todos vão ter que passar por isso, né? Porque Deus projetou para que fosse dessa forma, né? Mas isso não quer dizer que quando a pessoa é acometida de doença é porque a pessoa está em pecado, né? De forma alguma, ou quando a pessoa está passando por alguma outra necessidade, né? Portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral do seu pecado, né? Não havia outra opção. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por um momento difícil, delicado na vida, né? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça
e esquecem que Deus é quem pode ver tudo, né, todo o lado da questão. Então, isso é importante para nós refletirmos, né, e vermos na nossa vida que não temos o direito de estar julgando ninguém, de estar, né, porque assim, esse julgamento, isso aí, Deus ele sabe tudo, né, e muitas vezes isso aí tem gente que é assim mesmo, né, quando vê qualquer coisa já fica logo apontando e criando a situação, criando a justificativa para a pessoa estar passando por aquilo. E não é dessa forma, nós sabemos que não é dessa forma, né? Que Deus, nós sabemos que Deus ele deixa que suceda, ele permite que o que suceda ao o injusto também suceda ao justo da mesma forma, né? E assim, nem sempre, como nós podemos dizer aqui no caso de Jó, não tinha nada a ver com o pecado, né? É claro que ele não sabia, né? Eles não sabiam, nem ele, nem Elifaz sabiam, né? Mas nós sabemos que era, né? Nós vemos aqui que nós sabemos e não podemos, temos que ter cuidado para não chegarmos a cometer o mesmo erro que cometeu Elifaz, né? De chegar e estar aí julgando, fazendo julgamento, fazendo pré-julgamento sem saber do que se trata, do que o que ocasionou aquilo, né? Então, o terceiro aqui, né, diz a queixa de Jó, né? Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz, né? Vamos ver aqui no capítulo 6, versículo 7. Né? Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa ou efeito, né? Causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punições para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente, né? Tratava de parte da verdade, mas não de toda a sua teologia, não se aplicava no caso, né? Como já falamos antes sobre isso. O patriarca não aceita a tese de Elifaz, por isso sente-se alienado de Deus, né? De si mesmo e de seus amigos. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixa a Deus, né, desejando abrir uma porta de diálogo, né, com o Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teologias, né, ou em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, né? Onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. A gente vê aqui no caso, a gente vê que Deus ficou em silêncio por um tempo e aquilo ali afetou, né, Jó ali sem resposta naquele momento. E como muitas pessoas passam por isso hoje em dia, né? Quem sabe você está passando por um momento parecido assim, né? Onde está com algum problema e espera a resposta e não ouve. Mas saiba de uma coisa, Deus, ele pode se calar, mas ele está vendo tudo. E no momento certo, na hora exata, ele vai agir, com certeza, porque Deus, ele é Deus. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Glória a Deus, que é quem tem poder para tudo, para fazer tudo. Aqui no segundo subtópico, o segundo tópico da lição, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Nesse segundo subtópico tem se divide em 3 tópicos, né? Aliás, o segundo tópico se divide em 3 subtópicos. E o primeiro é a ortodoxia engraçada, né? Em seu segundo discurso, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito, né? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogas diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons
e o sofrimento dos maus, estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso, ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento, né? Porque aqui é muito o que muita gente pensa hoje, é o que muito se prega hoje, né? Que se não prospera, se a pessoa está passando por dificuldade, é porque está em pecado. E que as pessoas justas, quando as pessoas que prosperam. Mas nós vemos aí que não é dessa forma. Existem muitas pessoas que não são justas que prosperam. Existem muitas pessoas justas que não prosperam ou justas que prosperam, né? Existem vários tipos de situações. Por quê? Porque Deus permite. E a gente vai ver aqui, é importante isso, nós vemos isso, mas entendemos que o importante de tudo isso vai ser o fim, né? Não é o meio, não é onde está, vai ser o fim, né? Como a gente vê que muitas vezes a pessoa pode ficar, se parar para ir olhar a prosperidade dos outros, né? Ou achar que a pessoa não está prosperando, não está porque é pecado, e não é dessa forma. Deus abençoa como Ele quer e a quem Ele quer. E mesmo que a pessoa passe por dificuldade, mas isso não quer dizer que Deus não está com ele, né? E Deus também não chamou a mim, não chamou a você, dizendo assim, não, você vem para cá que você não vai ter, seus problemas acabaram. Não é dessa forma, né? Nós não entendemos dessa forma. A palavra de Deus não mostra dessa forma. O próprio Jesus, ele disse lá em João, né, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu, João capítulo 16, o versículo 33, glória a Deus, 16, 33, né, que ele diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ele diz, no mundo tereis aflições, né? Diz, mas a paz em nele, em Jesus, está em Cristo espiritualmente, está na vontade dele. Aí sim é onde vem a paz, glória a Jesus. Mas no mundo, todo mundo está sujeito, irmão. Ele estava falando aquilo ali, e quando ele falou aquilo ali, ele não estava falando, ele estava falando para os discípulos dele, justamente para os discípulos que estavam seguindo ele, que estavam fazendo a vontade dele. Então, é onde nós vemos que isso sucede para qualquer pessoa. Glória a Deus. Deus permite que isso aconteça. O segundo subtópico, né, uma ameaça à tradição religiosa, né? Glória a Deus. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não sabíamos, né? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encarnecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Segundo ele ainda que fosse um homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Então, assim, tradição, a questão de tradição, de conhecimento humano, de sabedoria humana, né? Porque a pessoa vem, às vezes, é claro que nós devemos entender que naquela época não existia a escritura, né? Não existia a Bíblia Sagrada, não existia esse entendimento, essa visão como nós vemos dessa forma, né? Mas assim, é como diz, ele sempre achava assim, as pessoas muitas vezes acham que são superiores, ou que diz assim, não, fulano está falando isso aí, mas a base dele não é essa. Tem muitas pessoas que acreditam que porque a pessoa, vamos dizer, a pessoa teve uma formação teológica, ela tem uma formação teológica, conhece muitos conceitos bíblicos e tal, ela é superior às outras, ela é superior a uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar, né, de fazer um curso teológico, né, não dizendo que não é importante, que é importantíssimo, né, o conhecimento, mas Deus ele fala com o formado e fala também com a pessoa que não tem conhecimento, né? Glória a Jesus. A prova disso nós vamos ver lá nos seus discípulos, nos discípulos de Jesus Cristo, né? Qual a formação? A gente vê que tinha deles que eram formados, tem os que eram pescadores, né? Que você vai ver até que teve um momento
em certas ocasiões, na Bíblia, a Bíblia nos mostra, que as pessoas foram dizendo, mas esses daí não são aqueles, né, o Pedro, né, pescador, né? E como é que eles falam? Como eles falam tão assim, né, dessa forma? Né? Então, assim, porque eles foram instruídos, eles aprenderam, porque aquilo ali é Deus que dá, o Espírito Santo, né? É que dá capacitação. Porque não adianta, muitas vezes, não adianta a pessoa ter uma formação ou ter grande conhecimento e não aplicá-lo, né, conforme o que diz a palavra. Né? Conhecimento de si próprio. Então, é o que ele veio falar aqui. Ele disse, o teu conhecimento, disse, de onde é que vem isso? Né? Ele disse, olha, existem pessoas mais velhas aqui, né? Ele diz, olha, também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos que teu pai. Ele diz, né? Então, ele dizendo ali que o que ele estava fazendo para basear o que ele estava dizendo, que para chegar lá na frente, como ele ia dizer, né, que Jó estava sofrendo aquilo ali porque ele tinha pecado, né? Desculpa, né? Então vamos no terceiro aqui, diz, um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz, né? O argumento dele faz. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme fazemos em salmos, orações e súplicas recitadas assim. Isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto. Quando este é poético, consequentemente transforma Jó em um sacrílego. Né? Então, nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Né? Não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia do seu amigo firmava-se na terra. Né? Mas o homem de Uz apelava aos céus. Né? Ele sabia, quando ele estava falando aqui, não, tem pessoas mais sábias aqui do que pessoas que mais antigas do que teu pai. Diz, o teu conhecimento vem de onde? Né? Para tu querer aplicar isso aqui, né? Querer dizer que isso aqui não é dessa forma. Né? Então, e nós vemos aqui que Jó, ele buscou e ele buscava. A experiência dele era totalmente com Deus. O conhecimento dele, ele buscava do alto. Ele buscava de Deus, glória a Deus. Então, assim, por isso também que ele se sustentou tanto ali, porque o que ele passou ali, né, foi muito difícil. Né? O que ele passou foi muito difícil e ainda ser julgado ainda por aquilo, como se ele fosse culpado de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, ele quer um defensor que interceda por ele no céu. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Né? Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus Cristo. Né? Quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Então nós sabemos, glória a Deus, vemos aqui, né, que no contexto de toda a palavra de Deus, que desde o princípio que já a promessa de Cristo, né, como Redentor, né, que nos livraria de todo dano. Eu estava falando aqui, como comentava na lição anterior, né, e falando de Jesus Cristo, né, do sofrimento em comparações aos sofrimentos, né, de quem passou, porque Jó, ele passou por um momento muito difícil, muito sofrimento. Né? E nós olhando, né, podemos olhar aqui também e comparar aqui, vendo aqui com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sofreu, ele padeceu, ele passou por todo o sofrimento, carregou, como diz, ele carregou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores, ou seja, de toda a humanidade. Ele não carregou só dele, né? Ele carregou de toda a humanidade. Glória a Deus, imagina só, né, o que é que não passou o nosso Redentor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Então,
Vamos dar continuidade aqui, né? Os pecadores diante de um Deus infinito, é o terceiro tópico. Deus não se importa com quimeras humanas, né? Em seu terceiro discurso, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó, né? Grosso modo, a transcendência diz respeito a um conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura, né? Em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Portanto, a infinitude divina, em contraste com a finitude humana, né? Em contraste com a finitude humana, né? Então, realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finidade, né, humana, ou a finitude humana. Glória a Deus. Então, para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que, por isso, Deus não havia abandonado, né? Deus o havia abandonado por ele ter pecado, né? Por ele estar pecando, né? Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó, né? A teologia de Elifaz descarta um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender, né? Então, assim, é claro, nós sabemos que Deus, ele requer de nós o arrependimento, né? É tão tal que a palavra de Deus, ela mostra que a conversão, né, e nos fala da conversão, e a conversão, ela se dá pelo arrependimento, né, pela transformação, né? Mas isso aí não quer dizer que o fato de uma pessoa estar em pecado, que não era o caso de Jó, que nós sabemos, e voltando a dizer que eles não sabiam, né? Nós sabemos que eles não sabiam, né, do que se tratava, o que era que estava acontecendo, qual o real motivo daquilo ali estar acontecendo. Mas aqui falamos do que se acreditava, né? Do que eles acreditavam, né? E o que a gente vê aqui é que, pelo que fala aqui o Elifaz, diz o quê? Que Jó, ele estava em pecado. Diz, não, você está em pecado. Ninguém passa por isso aí se não estiver em pecado, se não tiver cometido algum delito contra Deus. Te arrepende. Se tu não te arrepender, tu não vai, né? Então, assim, aí a gente vê que isso aí é uma teologia que a gente vê muito sendo pregada hoje, nos dias de hoje, né, que fala sobre isso, né? Que quando a pessoa, se você se arrepende, né, se você está diante de Deus, Deus te abençoa, você não vai passar por necessidade, tudo vai prosperar na sua vida, e principalmente isso aí vem puxando principalmente para material, para bem material, e não é dessa forma, né? Não devemos buscar dessa forma. Sabemos que tudo que o homem plantar, ele se fará. A palavra de Deus nos mostra isso, que se plantar iniquidade, vai semear iniquidade, não vai semear outra coisa, né? Mas nós vemos que no caso específico de Jó, não era pecado, né? E sabemos no contexto geral, também nos nossos dias, na nossa vivência, muitas coisas que acontecem com pessoas não é por pecado, não é consequência do pecado dela em si, né? Mas porque acontece com qualquer pessoa, como diz, às vezes acontece até por consequência de algo de um familiar ou de uma pessoa próxima, né, que fez e acabou atingindo outras pessoas, né? Quantas catástrofes nós estamos vendo acontecendo aí, pessoas estão vendo coisas que nós vimos aí vários fatos que aconteceram aí de pessoas que mataram crianças. E o que a criança tinha de pecado, né, para passar por aquilo. Então, assim, olhando por esse lado aí, nós vamos ver que Deus permite que aconteça, né? Deus permite que aconteça muita coisa, como o justo ou como o ímpio,
né? Mas ele sempre vai estar presente. Mesmo que a pessoa esteja em pecado, mas Deus ele não vai deixar, né? Se a pessoa trilha um caminho errado, não quer dizer que Deus abandonou ele, ou deixou ele para lá e que ele não vale nada, né? Não é dessa forma. Então, o segundo subtópico aqui, o último desse terceiro, para encerrarmos, diz: Deus caminha com os homens, né? Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara, né? Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar a entender, né? Ele queria dizer que no pecado, né, como ele queria dizer que por Jó estar em pecado, Jó fazia coisas ou falava o que não era, né? E, como ele diz, nunca negou a transcendência de Deus, como ele queria dar a entender, né? Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta, mas ele não está contra alguém. Quem então o desviará, né? O que a sua alma quiser, isso fará. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente de que Deus, embora grande, também caminha com os homens, né? Também caminha com os homens. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Glória a Deus. E foi o que fez, o que o sustentou naquele momento. Porque tudo que ele passou ali, por tudo que ele passou ali, tinha que ter algo muito forte sustentando ali, né? Glória a Deus. Então, e era Deus que estava com ele, né? É exatamente isso. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Pois o andar com ele é reto. Em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Glória a Deus. Então, assim, temos que entender que Deus, Ele é Deus. Ele é dono de todo poder, como sabemos, mas sabemos que Ele está em todos os lugares, né? Que Ele opera em todos os lugares, né? Que Deus, Ele trabalha, Ele convive junto aos homens, espiritualmente, glória a Deus, porque Deus, Ele ama a humanidade. Deus, Ele não quer, não é vontade dEle que pessoas se percam, né? Não é vontade dEle que pessoas se percam. Glória a Deus. Sabemos que existe, como diz, existem muitas teologias que falam sobre isso, e que vem, como a questão aqui dele faz, mesmo que ele falava, não, se tu te converte, chega um ponto aí que diz, não, tu te converte, se tu te converter, Deus vai te restaurar tudo, aí vem falar logo de bens, também fala, né, que ele vai te dar bens, vai te restaurar teus bens, vai te dar outro, né? Então, assim, a visão de muita gente, e muita gente às vezes busca a Deus, buscando, na verdade, um meio de enriquecimento, um meio de viver bem aqui, né? Um meio de imaginando que, não, é porque muito se prega, diz, não, se você estiver aqui, você não vai passar mais por necessidade, você não vai passar mais por doença, Deus vai estar contigo e vai, né? Sabemos que Deus, se você estiver com Deus, estiver fazendo a vontade de Deus, Deus vai estar com você, né? Vai estar no seu caminho. Deus, quando a pessoa também está fora, Deus também está de olho, também Deus, Ele não despreza, não descarta, né? Sabemos que Ele não descarta, mas uma coisa que temos que entender é que, de qualquer forma, estando de bem com Deus ou não, você pode passar por dificuldade, né? Se estando em pecado, você mesmo estando na presença de Deus, não estando em convívio de pecado, convivendo com o pecado, fazendo na prática,
Mas você pode passar por dificuldades, você pode passar por problemas diversos. É porque o que sucede ao homem, ao justo, também sucede ao injusto. Mas é claro que em muitos pontos, em muitos casos, o que se passa é consequência dos seus atos, né? Isso aí é o que chamamos a lei da semeadura, é um ponto que falamos que ele, a teoria lá dele faz, nesse ponto aí ele estava certo, e está certo, né? Porque o que se planta se colhe, mas não quer dizer que o justo não passará por dificuldade. Então, concluindo a lição, estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele só os mal sofriam os infortúnios da vida, né? Ele estava convencido de que, ao se negar a conhecer de que estava em pecado, Jó dispunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Jó ele tinha convicção de que ele não estava em pecado, por isso que ele segurou até dele. Você não vai assumir uma coisa que não fez. A pessoa não vai assumir. Então, e na teologia dele faz, ele achava, dizia assim, não, teu pecado, só tu não assumir aí que Deus, tu está em pecado, só o fato de tu não assumir, é por isso que tu continua dessa forma, e vai continuar desse jeito. E nós sabemos que não era, né? Jó não estava, o processo que Jó passou foi por outro motivo, foi por uma permissão de Deus. E até para destacar aqui também, na questão de Jó, porque Jó, o próprio Jó, ele teve testemunho de Deus. Teve testemunho de Deus. Glória a Deus. É claro que, como, mais uma vez, ele não sabia do que estava acontecendo. Nós sabemos que Deus deu testemunho de Jó, que o Satanás operou contra Jó. Ele não sabia, né? Mas Jó ele tinha convicção de que ele não estava em pecado, e por isso que ele ficou tão daquela forma, né? Por tudo que ele estava passando. Mas, glória a Deus, vamos continuar aqui para concluirmos. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado, né? Deus só não chega perto se a pessoa tiver pecado. Deus não passa nem por perto da pessoa, né? Então assim, Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Jó ele sabia em quem ele cria, ele sabia, glória a Deus, por isso que ele, segurou, por isso que ele ficou firme no lugar dele, e Deus o recompensou. Glória a Deus, o que nós podemos ver em lições posteriores. Glória a Jesus. Então chegamos mais ao final de mais uma lição, glória a Deus, desse trimestre, a lição número 6. Eu agradeço a Deus, primeiramente, por nos conceder essa oportunidade, a você que está nos assistindo, glória a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você glória a Jesus, pode dar o seu like, dar aquele gostei, que vai nos ajudar, vai fortalecer o nosso canal. Glória a Deus, compartilhe esse vídeo, porque compartilhando também ele vai alcançar mais pessoas, e mais pessoas também vão ser alcançadas com esse estudo, com esta palavra, glória a Jesus, que é muito edificante para as nossas vidas. Juntos podemos aprender muito mais. Que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus. Amém.